óptica da visão, pessoal, ela aparece ali no top 3 de óptica do Enem, perdendo apenas para refração e reflexão. Dentro de óptica da visão, eu preciso desenvolver a habilidade de lembrar as funções específicas de cada parte do sistema oftalmológico. Porque se eu sei a função de cada partezinha daquela do meu olho, se eu tiver uma carência ou um problema relacionado àquela função, eu já sei onde é que é a raiz do problema, o X da questão. Perceba que é a mesma habilidade que você vai aplicar numa questão de doenças, numa questão de hipovitaminose. Por exemplo, se eu sei a função do ferro no meu corpo, e quando eu lembro dessa função e aparecem algumas doenças, como por exemplo a anemia, que tem como consequência a dificuldade do transporte de oxigênio, uma queda no número ali de hemácias, cara, eu sei que isso aí tem relação com o ferro. Então, muito provavelmente essa hipovitaminose tem uma relação com essa função do ferro no corpo humano que foi prejudicada. Então, a gente saber da função já antecipa para a gente um possível problema nessa área específica. Entendeu como é que é a habilidade aqui de desenvolver questões sobre óptica da visão? E esse primeiro modelo que eu trago aqui, que é o modelo de anatomia ocular, faz muito sentido você lembrar a função específica de cada parte do olho. Claro que existe aqui algumas partes dessa anatomia que são mais cobradas em prova, como por exemplo o que, Daniel? Como por exemplo a pupila, por exemplo. A pupila tem uma função de permitir, de seletivizar a passagem de luz ali. Se eu estou num ambiente muito escuro, perceba que a minha pupila vai se dilatar para ela conseguir captar mais fótons nesse ambiente. Então eu consigo fazer uma interpretação daquele ambiente quando eu aumento a minha pupila e eu recebo mais fótons. Já se o ambiente for muito iluminado, eu não preciso receber tanta intensidade luminosa. Inclusive é recomendado que a gente até contraia essa pupila. Claro que isso é um processo espontâneo, né? Mas a nossa pupila vai ser contraída justamente para não gerar aquele processo de ofuscamento, né? Então, lembra disso, a função da pupila é justamente permitir ali seletivizar a luz, a intensidade de luz que está entrando. Inclusive, existem diversas rotas dentro da biologia que envolvem, por exemplo, a carência de vitamina A, onde você vai reduzir a produção de uma proteína chamada rodopsina, e isso pode gerar aquele problema da cegueira noturna, né? Se eu não me engano, se chama xeroftalmia, e aí vai. Lembrando também que existem alguns fármacos, alguns químicos, até algumas drogas que podem afetar a abertura ou o fechamento dessa pupila. Então, lembra que isso aí pode aparecer como um contexto para você resolver aquela questão. Associado a isso, aparece o músculo ciliar também, né? Que é um repertório de questão que envolve a contração ou relaxamento desse cristalino, né? Perceba que o cristalino é aquela lente convergente que vai permitir a refração ali daquela luz para chegar lá no fundo do nosso olho. Problemas relacionados à baixa elasticidade, problema na contração desse músculo, pode gerar a vista cansada, como é o caso da presbiopia. A pessoa vai ficando mais velha, ela tem dificuldade em contrair essa musculatura, então a vista fica um pouco cansada, dá-se o nome presbiopia para isso. Pessoas que têm dificuldade de gerar uma convergência específica no cristalino, seja porque o olho é muito longo ou porque o cristalino não permite uma convergência específica, pode gerar casos que seriam de miopia ou até em outro momento a hipermetropia, e aí vai. Lembrando também que a retina, né, é aquela parte do nosso olho, o fundo do nosso olho, que recebe essa luz. É a região que é sensível à radiação eletromagnética. A gente vai enxergar uma faixa específica desse espectro, uma faixa chamada de luz visível, justamente porque a retina tem células específicas ali, como por exemplo os cones e os bastonetes, que conseguem detectar diferentes comprimentos de onda, diferentes cores ou tonalidades para gerar ali essa nitidez e resposta de imagem. Lembrando que a gente não enxerga, ou melhor, o nosso cérebro não interpreta informação com base de luz, ele interpreta informação com base em impulso elétrico. Só lembrar do teu sistema nervoso, né? Então é preciso que exista nessa retina uma conversão de uma informação luminosa eletromagnética em impulso elétrico, que é transmitido justamente por esse nervo óptico, né? Lembrando também que essa íris, que é a coloração do nosso olho, ela é uma reprodução do nosso material genético. A gente tem um material genético específico que vai permitir a produção, a síntese, a tradução para uma proteína chamada melanina, e a concentração de melanina nessa região do olho pode gerar uma coloração mais escura, uma coloração mais clara, dependendo, ali, claro, do seu material genético. E essa córnea, né, que é essa parte externa do nosso olho,
é justamente o primeiro contato que a luz vai ter com o nosso olho, sofrendo ali as primeiras refrações. Só para fechar, o pulmão aquoso é essa região aqui interna do olho, que tem uma certa densidade, que, claro, vai permitir que a luz se propague com uma velocidade menor do que quando estava lá fora. Então, lembrando dessas funções, você já consegue antecipar diversos problemas, caso a gente esteja relacionando ali uma função que foi prejudicada em específico. Ah, Daniel, então quer dizer que se o indivíduo não consegue enxergar as diferentes cores, a gente inclusive chama isso de daltonismo, né? É um problema relacionado lá na retina, né? E isso, numa célula específica chamada cone. Ah, Daniel, se o indivíduo está com dificuldade ali de enxergar bem à noite, talvez a pupila dele não esteja se dilatando bem o suficiente, ou seja, um problema relacionado à dieta, em que a vitamina A possa estar prejudicada, ali, suplementada de forma prejudicada, e aí vai, certo? Lembrando que o nosso olho, né, só para a gente fechar aqui essa parte de revisão, o nosso olho ele funciona como se fosse uma caixa escura de orifício, né? Então, se eu tenho um objeto aqui, ó, um lápis, a luz que chega na ponta desse lápis entra no nosso olho e por linha reta, pela propagação retilínea desse raio de luz, ele vai ser projetado de maneira invertida lá no fundo do nosso olho. Perceba que o fundo da luz, ó, que sai aqui do fundo do lapisinho, por se propagar a linha reta, vai produzir essa imagem invertida e projetada, menor inclusive, lá no fundo do nosso olho. É como se fosse, de fato, uma caixa escura de orifício, para quem lembra aí dessa aplicação. Beleza? Show de bola. Vamos ler aqui a questão número 13 para entender de fato como a gente vai resolver uma questão sobre anatomia ocular. Olha só. A retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre um processo de formação de imagem. Beleza. Nesse processo encontram-se vários tipos celulares específicos, a exemplo dos cones e os bastonetes, né? Os cones responsáveis ali por ser sensíveis a faixas específicas de cores, a comprimentos de ondas específicos, e os bastonetes sendo responsáveis por melhorar ou identificar com maior diferença os contrastes, as tonalidades. Então, quando a gente fala sobre cone, a gente está falando sobre cor, a gente está falando sobre comprimento de onda, sobre uma frequência específica. E quando a gente fala sobre bastoneira, a gente está falando sobre intensidade de luz, sobre contraste de tons, e aí vai. Então lembra, tá? Cone é cor, bastonete é sensível à intensidade de luz. Beleza? Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem diferentes tipos de comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Beleza. Então ele falou sobre o cone. Em relação à visão, a degeneração do cone pode gerar o quê? Pô, se eu sei a função desse cone, se tiver problema nessa região, nessa célula específica, eu sei qual vai ser a consequência. Problema na distinção de cores. Então, ó, comprometer a capacidade da visão em cores já seria a resposta da nossa questão, certo? Então é a mesma habilidade que você vai desenvolver numa questãozinha de hipovitaminose, beleza? Vamos ver aqui as outras alternativas, olha só. Letra B, impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Perceba que eu não tenho problema durante o raio chegar na retina, é quando chega na retina, tá? Lembrando que o problema das cores serem prejudicadas é um problema aqui, ó, dentro do tecido da retina, que inclusive a gente vai aprofundar daqui a pouco, que se chama de daltonismo, tá? Então o problema não é no caminho, é no fim, é quando chega lá no tecido nervoso do olho. Letra C, provocar imagens invertidas na retina, como se fosse a câmara escura de orifício que a gente citou. Lembra que isso aqui não tem uma relação com a retina, tá? Claro que a imagem vai chegar lá na retina, vai ser projetada na retina. Mas não é o caso das cores aí. A gente gerou ali uma generalização. Letra D. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos. A gente está falando sobre anomalias da visão que estejam relacionados ali com miopia, hipermetropia, aí vai. Letra E, acarretar perda de capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Cara, não é o caminho da luz, é no final. Então, de fato, a resposta da questão, letra A. Beleza? E aprofundando um pouco mais esse tópico sobre a anomalia da visão e até o que a questão anterior citou, que foi um problema da dificuldade de você enxergar cores, a gente chama isso de daltonismo, tá? E o daltonismo é o problema visual, é a anomalia da visão que mais aparece. Na sequência, a gente consegue perceber a miopia,
a hipermetropia, mas o daltonismo é o que de fato mais aparece, justamente porque tem uma relação muito intrínseca ali com a biologia, né? Vamos lembrar o que de fato é o daltonismo, tá? É um problema genético que você vai aprofundar com o seu professor de biologia ali, as causas genéticas daquilo, mas esse problema, ele impede a visualização de uma cor específica, de cores específicas, da sensibilidade de um dos cones específicos. E até aprofundando aqui agora na anatomia do olho, a gente percebe que no tecido nervoso no fundo do olho ali, a retina, tem células nervosas, que são os cones, né? Que vão medir ali a intensidade luminosa, a quantidade de fóton que chega ali, um pouco de tonalidade de contraste. Mas as células que são de fato fotorreceptoras para as cores são os cones. E o olho humano tem 3 cones, né? Tem um cone verde, que é sensível à coloração verde, um cone vermelho, que é sensível ao comprimento de onda do vermelho, e o cone que é sensível à radiação azul, certo? Lembrando que se uma pessoa sensibilizar exclusivamente o cone verde, você vai enxergar a coloração verde. Se uma pessoa for sensibilizada, apenas no cone vermelho, você está enxergando o vermelho. E se você sensibilizar apenas o cone azul, você vai enxergar aquela cor azul. Lembrando que cones, quando são sensibilizados de forma simultânea, a gente pode gerar as cores secundárias, né? Por exemplo, se a cor vermelha e a cor verde estiverem na imagem, ou seja, o cone vermelho e o cone verde forem sensibilizados, a cor amarela que vai ser interpretada no teu cérebro, certo? Assim também como a gente vai reproduzir o magenta ou o ciano, que é a junção de duas cores que vão ser sensibilizadas por 2 cones simultaneamente e vai gerar na nossa cabeça ali uma cor secundária, beleza? Se esses 3 cones forem sensibilizados simultaneamente, nós teremos a coloração branca como resultado. E lembrando, se nenhum cone for sensibilizado, coloração preta, beleza? Então a gente tem aqui os cones, ó, que vão ser sensibilizados de maneira isolada, o famoso RGB, Red, Green e Blue, certo? E as cores secundárias, que são a junção de 2 cones simultaneamente, ou se os 3 forem sensibilizados, a gente tem a cor branca. Se não tiver cone nenhum sendo sensibilizado, teremos ali a cor preta, beleza? Vamos ver aqui essa questão 14 que caiu no Enem em 2019, olha só. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pelas percepções das cores. Um para tom vermelho, outro para azul, outro para verde, famoso RGB. E inclusive esse RGB vem do inglês, né? Red, Green e Blue. Aí ele continua. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Claro que você não precisaria decorar isso aqui, a questão trouxe para você esse diagrama de Venn, né? A protanopia, olha só, a protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou a ausência de receptores da coloração vermelha. Olha só, então se eu tenho dificuldade aqui, ó, com a coloração vermelha, tudo que envolve a produção de cores direta do vermelho ou secundária ao vermelho vão ser prejudicadas. Então, se uma pessoa tem um daltonismo, que é uma baixa sensibilização do cone vermelho ou até a ausência dele, você tem dificuldade de enxergar o amarelo. Você tem dificuldade de enxergar o magenta. Você tem dificuldade até de enxergar com nitidez o branco, certo? Ah, Daniel, mas eu consigo ver o verde, o azul e o ciano? Ah, consegue. Porque são cores que são produzidas pela junção ou estudo individual dos outros cones que você tem saudáveis ali, né? Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo desse tipo de daltonismo. Nesse teste, eles devem descrever a cor dos cartões que lhes são mostrados e são utilizadas as cores indicadas na figura, que foram justamente as cores ali desse diagrama. Para qual cartão os 2 voluntários identificados vão visualizar a mesma cor? Perceba que eu não consigo visualizar vermelho tendo esse daltonismo, né? Lembrando que se uma pessoa normal visualizar o cartão vermelho, ela vai falar vermelho. Já a pessoa que tem a visão com o daltonismo, ela vai falar, pô, não consigo identificar, porque eu tô vendo aqui um cinza meio escuro, e para mim vermelho, amarelo e magenta é praticamente a mesma coisa. Então eu não consigo identificar ali essas 2 pessoas o mesmo cartão. Daniel, dá para o pessoal que é daltônico, nesse tipo específico de daltonismo, visualizar o magenta com distinção boa? Não dá, tá? Então perceba que o daltônico, ele tem dificuldade tanto no vermelho, quanto no magenta, no amarelo e no branco. Tranquilo?
Amarelo, também não, porque o amarelo é uma cor secundária produzida pela junção da sensibilização do cone vermelho com o cone verde. Daniel, o branco não consegue ver o branco com tanta nitidez, certo? Vai ver meio um acinzentado ali. E o azul, de fato, as duas pessoas conseguem ver tanto a pessoa normal, tanto a pessoa daltônica, porque a cor azul foi produto da sensibilização de um cone diferente do cone vermelho, beleza? Inclusive, outras respostas que poderiam aparecer aí seriam verde e ciano também, que são produzidas de maneira separada ou que não usam a sensibilização do vermelho ali. Então, isso aqui é daltonismo, tá? E um caso específico do daltonismo. As outras vezes que o Enem cobrou daltonismo, ele cobrou não esse tipo específico, né? Mas cobrou outros tópicos que dava para você fazer com o mesmo conhecimento, certo? E para a gente fechar o nosso tópico de óptica da visão, vamos falar sobre lentes corretivas, né? Aquele estudo tradicionalismo dos vestibulares tradicionais também já apareceu na prova do Enem, só que com um volume muito menor, certo? Mas é muito interessante que você lembre aí, o Enem se tornando cada vez mais tradicional, faz sentido a gente lembrar desses tópicos que são mais diretos, tá? Olha só, o avanço tecnológico na medicina propicia o desenvolvimento de tratamento de diversas doenças, como as relacionadas à visão. A correção que utiliza laser para o tratamento de miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura da curvatura da córnea. Lembrando que esse termo dioptria é como você chama os graus, né? Lá na parte da oftalmologia o pessoal chama dioptria. Mas usualmente se dá lá, Daniel, quanto é que você tem de miopia? Ah, tem 1,25 graus. Poderia ter falado 1,25 dioptria. Então é a unidade que a gente calcula vergência, tá? Aí ele continua, olha só. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, são implantadas juntas à córnea, antecedendo ali o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. O comportamento do feixe de luz indicado no olho que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema apresentado, que foi a miopia, é mostrado corretamente em qual alternativa? Vamos lembrar sobre esses dois tópicos aqui, miopia e hipermetropia, que são de fato os que mais aparecem ali na prova do Enem. Vamos lembrar que uma pessoa que tem miopia é uma pessoa que tem um olho um pouco mais alongado. Inclusive, a miopia tem um quadro bem clássico, que é a miopia relacionada à qualidade de vida. Então, se você tem uma alimentação desregulada, se você tem estresses contínuos, se você tem problema, inclusive, de pressão arterial elevada, você pode aumentar a pressão interna dentro desse olho. Então perceba que a qualidade de vida pode gerar a miopia. Inclusive, eu esqueci agora qual o órgão específico da oftalmologia, mas já foi divulgado diversas vezes em outros vestibulares também sobre o surto ou sobre a epidemia de miopia. E uma das relações estava intrinsecamente ligada à qualidade de vida. Lembrando que existe aquela miopia genética, né? Mas lembrando que a qualidade de vida também vai interferir muito nessa pressão ocular, o quanto o seu globo pode aumentar, e perceba da dificuldade desse cristalino conseguir convergir o raio de luz lá para o fundo do olho. Então, se eu tenho uma miopia, que é a imagem que vai ser formada antes da retina, porque meu olho é um pouco mais alongado, eu preciso corrigir isso daí aumentando a divergência desse raio de luz, abrindo aqui ó, ele, ó, para que quando passe pela retina, ou melhor, para quando passar pelo cristalino, produzir a convergência. Lembrando que meu cristalino tem uma convergência constante, certo? Nesse caso específico aqui. Claro que a gente consegue aumentar ou diminuir aquela vergência. Vou até melhorar a minha frase, tá? A vergência, ela tem um valor máximo. Pronto, agora ficou melhor. E esse valor máximo, né? Aí sim seria um valor constante que eu posso atingir, eu posso alcançar até tal valor. E se o máximo que eu consigo gerar de convergência não for o suficiente ainda para gerar esse encontro dos raios de luz no fundo da retina, eu preciso colocar uma lente antes do meu olho, né? Ali na frente do olho, para que eu consiga manipular esse raio de luz, para que o raio, ao passar pelo cristalino, ao passar pela convergência, ao sofrer a convergência, eu consiga ter esse cruzamento de fato lá na retina. Então a gente usa o quê? Uma lente divergente, certo? Que vai promover, olha só, essa abertura, e ao passar pelo cristalino, eu tenho de novo uma convergência, certo?
E isso ajuda justamente a resultante desse encontro ser lá no fundo da retina. Um ponto curioso também que pode aparecer numa questão é que essa lente divergente utilizada ali para corrigir a miopia, ela deixa o teu olho um pouquinho menor. Então pessoas, sei lá, aquele famoso professor de história que você teve aí na tua vida, ele tinha um olho bem pequenininho, né, Daniel? É, porque ele tinha miopia, uma miopia bem acentuada. E é comum da lente divergente provocar essa redução do tamanho ali dos olhos. Já o caso da hipermetropia é justamente uma pessoa que tem um olho um pouco mais curto, certo? E a imagem, o cruzamento dos raios de luz iria se cruzar depois do olho. Então, para que a gente consiga trazer esse ponto lá para a retina, a gente gera uma convergência anterior do olho. Então, uma lente convergente é formada, depois que passa pelo cristalino, gera outra convergência, e nós temos ali. Aí um fato curioso também, na hipermetropia, o olho da pessoa fica um pouco mais para fora, né? Um pouco mais, ao utilizar o óculos, um pouco maior do que de fato ele é. Tanto que existem pessoas que têm hipermetropia, quando ela tira o olho e fala, caramba, como você está diferente? Justamente porque a imagem fica um pouco distorcida. E até com um fato de curiosidade, né? Eu tenho, em olhos diferentes, anomalias diferentes. Por exemplo, miopia em um olho e hipermetropia em outro. Daniel, pode acontecer em olhos separados, sim. Lembrando que no mesmo olho é impossível você ter uma hipermetropia e uma miopia. Mas em olhos diferentes é possível sim. Inclusive, é um fato até curioso e engraçado, passível de bullying, né? Que como já fui, ter um olho que é para fora e outro que é para dentro. Um pouco, o cara faz aquele emoji, né? Que fica o negócio para fora assim, um pouco para dentro. Pronto. Se uma pessoa tem hipermetropia num olho e miopia no outro, pode ver um olho grandão aqui e um olho pequenininho ali, coisa mais estranha do mundo. Então eu opto por não utilizar muitas vezes óculos em público por isso. Pô, Daniel, mexeu com a autoestima, né? Inclusive, a medicina está cada vez mais avançada e ela consegue corrigir alguns pontos disso, tá? Existem lentes hoje muito mais modernas, como por exemplo a lente de Fresnel, que ela consegue deixar muito mais fininha aquele fundo de garrafa e você às vezes consegue disfarçar isso daí, certo? Então lembrando, a gente não consegue ter miopia e hipermetropia no mesmo olho, mas em olhos diferentes, sim, é possível. Além da hipermetropia e miopia que eu tenho em olhos separados, eu tenho também astigmatismo, né? Que é aquela deformação na parte externa do olho, que dá para você ter aquela sensação de visão meio fantasma, né? Tá no trânsito aqui dirigindo, se tiver sem óculos, você percebe o retrovisor dos carros meio que tem aquele rastro de luz, porque a visão estando um pouco na parte da frente do olho distorcida, né, com a luz entrando de forma mais difusa, gera aquele efeito fantasma. Então, só para a gente resumir, miopia, você tem um olho um pouco alongado, a imagem é formada antes de chegar na retina, para isso a gente coloca uma lente divergente, que ao estar associada com a lente convergente, a gente tem a imagem formando ali, lembrando que a miopia, você tem facilidade de enxergar de perto, mas dificuldade de enxergar de longe. Ah, Daniel, então pro teu caso, tu abre o olho em um momento e fecha em outro, né? Exatamente. Então, é a multifunção que a minha genética me possibilitou, né? Não sei até que ponto isso é bom. Aí, a hipermetropia, a gente tem um olho um pouco mais curto, a imagem sendo possivelmente formada atrás do olho, você coloca uma convergência a mais do que a lente do cristalino, a imagem volta a ser formada lá na retina e perceba que é corrigida justamente por isso. Hipermetropia, facilidade de enxergar de longe, dificuldade de enxergar de perto, corrigida com a lente convergente. Beleza? Então, no caso da nossa questão, nós tínhamos aqui especialmente uma miopia, certo? Como é que a gente pode começar a resolver esse problema de maneira inteligente? Cara, olha para o cristalino, tá? Perceba que o cristalino é uma lente convergente natural. Os raios de luz vão convergir de maneira natural, certo? Então, se eu tenho aqui um cristalino divergindo o raio de luz, ó, tá errado. Lembrando que a divergência é quando você promove essa aberturazinha aqui do raio de luz, ó. Certo? Ó, cristalino divergindo luz está errado. Cristalino precisa convergir luz. É uma lente convergente. E lembrando que, até em caráter de aprofundamento, uma lente convergente só vai convergir luz se a lente, né, for mais densa do que o meio que você está inserido, tá? Então, se eu tiver uma lente e colocar ela lá no fundo do mar, então a gente vai ter o contrário. Uma lente convergente passa a ser divergente. Isso nunca aconteceu na prova do Enem, mas já apareceu em alguns vestibulares tradicionais. Se você quiser lembrar disso, vale a pena o aprofundamento.
E por fim, perceba que eu tenho aqui uma lente fásica, né, uma lente corretiva, que o objetivo dela é justamente promover a divergência. Então, eu corrijo miopia com lentes divergentes. Essa primeira lente aqui não fez nada, só transmitiu a luz. A segunda lente, que é a lente da letra D, permitiu uma convergência, não é isso que eu quero. Lente da letra E promoveu a divergência. Lente da letra C promoveu convergência, mas eu quero uma divergência, né? Lente divergente para corrigir miopia. E a imagem sendo formada aqui no fundo do olho, lá na retina. Resposta da nossa questão só pode ser alternativa letra B. Beleza?